Vamos ali. Pode ir? Então, meu nome é Manuela Inácio, eu tenho 21 anos e estou no último ano da faculdade de design. Sou formada em fotografia, em 2 cursos de fotografia. Já trabalhei também na produção de alguns filmes e curtas. E a minha especialidade agora, nesse momento, é transformar aquilo que a gente poderia fazer na realidade, né, no tato, uma coisa mais aqui, numa coisa mais virtual, transformar isso numa parte mais para computador, para que a gente possa reproduzir essas coisas que a gente faz, tanto na mão, para o digital, como a textura, as cores, e é basicamente isso que eu vou falar hoje, como que a gente pode trazer essa ideia, de onde que veio essa ideia, e transformar ela num processo, desde o rascunho até o final, e como que a gente pode colocar isso dentro do nosso trabalho, dentro do nossa obra mesmo em si. Eu não sabia. Ok. Então, a... ok, ok. Posso? Atualmente, nas minhas redes sociais, eu divulgo muito essa parte do trabalho da parte da pintura a óleo e pintura a guache também, que é uma técnica que eu me apaixonei muito também nesse tempo da faculdade. Eu literalmente me descobri aí na pintura. E pronto, comecei fazendo muitos rascunhos e treinando essa parte da perspectiva na faculdade. Foi aí que eu descobri que eu podia fazer isso também com questões de pintura de fruta, pintura de natureza morta, pessoas e entre outros. Mas de onde que veio a ideia? A minha ideia veio num momento assim, quase como um estalar mesmo de acender uma luz na cabeça, porque eu, durante muito tempo, observei que as pessoas que trabalhavam com digital, elas não colocavam muito a textura, não traziam muito essa coisa do tátil, do palpável, vamos dizer assim, nas pinturas digitais. Então, era sempre algo muito como que eu posso expressar? Era uma coisa muito longe, mesmo parecia cara de digital, digital com cara de digital, uma coisa que você não pode segurar, não pode fazer nada. Então, o que que eu pensei? Comecei a pesquisar, comecei a seguir artistas que trabalham nessa área de pintura, comecei a fazer uma procura mesmo, quase uma caçada ali para ver se alguém saía um pouco desse estilo. E aí eu encontrei alguns artistas que trabalhavam com essa parte a óleo, só que o óleo me faz muito mal, o óleo pessoalmente, a tintura a óleo, porque eu tenho asma, então não posso trabalhar com ela, faz muito mal. Então o que que eu pensei? Olha, isso não é uma barreira para mim, eu vou trabalhar no digital. Então comecei a procurar cursos que poderiam me ajudar nisso, pincéis, e aí foi se desenvolvendo. O que que me ajuda nessa parte da produção do trabalho? A pesquisa, que é o que eu faço também em design, né? Sempre que a gente tem uma ideia, ela só vai realmente ser colocada para frente se a gente tem uma base de pesquisa histórico atrás disso muito bom. Então, o que que eu faço? Eu pesquiso em tudo quanto é lugar. Instagram, Pinterest, na parte da Adobe, que tem umas paletas interessantes, eu pesquiso em tudo quanto é lugar. Artistas que aparecem, referências, isso que é o importante, é trazer a referência. Achou? Tudo bem? Boa. Então, continuando. Trazer referência é procurar realmente uma fonte que eu possa retirar esses rascunhos, sketches que eu faço, para dentro do desenho que eu quero representar como o meu estilo. Que isso também é uma coisa que deixa muitos artistas meio à toa, do tipo, quem eu sou? Como que eu posso me expressar com isso? E como eu queria me expressar era, eu não posso no material, mas eu posso isso no digital, então eu vou trazer isso para mim. E é procurar esse diferencial, é tentar trazer uma coisa pessoal para uma coisa mais para os outros também, para poder até
colocar um pouco de si na sua obra, mostrar a sua essência, tanto nas cores, tanto na textura, porque tudo transmite alguma coisa. As letras que usamos no design também transmitem alguma coisa, às vezes as letras mais arredondadas transmitem aquela sensação de mais criatividade, tranquilidade, uma coisa mais solta. E letras que são mais certinhas transmitem aquela coisa mais séria, como livros, essas coisas. Basicamente isso. Então, a gente aplica isso em todas as áreas. Nas cores, porque também tem a psicologia das cores, que você pode trabalhar. O azul traz a calma, o vermelho traz aquela euforia. Então, isso também é tudo uma coisa a ser pensada dentro do design, dentro também de uma identidade visual de uma marca, por exemplo. Mas eu trabalho isso nas pinturas, que é criando uma identidade visual que, quando as pessoas olhem, seja automatizado aquilo na cabeça, que é como a gente também faz para a identidade de marcas, que é ser uma coisa simples, mas que traga aquela referência de quem que pode ser aquele artista, quem que pode ser aquela empresa. O processo. Agora, falando do processo das minhas pinturas. Eu costumo fazer bastante rascunhos, ando com um caderninho por aí para poder fazer desenhos e tal, e tentar buscar um estilo que vai aparecer mais comigo. Então, eu trouxe uma coisa muito simples. Linhas brancas num fundo azul, ok? O que a gente pode fazer com isso? Acrescentar mais detalhes. E ela já começa a ficar uma coisa assim, mais o que pode acontecer ali? Adiciona uma sombra. Isso já pode virar aquelas coisas da onda do mar, quando bate aquelas espumas da onda do mar. Então é assim, tudo pode ser trabalhado no pequenininho pro grande, sabe? Então é interessante observar os detalhes e tentar trabalhar em cima deles para poder tipo, criar uma coisa maior. Aí eu trouxe isso porque foi um estudo que eu estava fazendo também de uma artista, e dá para perceber que tentando replicar aquilo, você vai achando o seu estilo, vai achando o seu traço, vai trabalhando em cima da sua arte. E aplicando isso também num desenho mais. Opa, foi demais? Aplicando num desenho ainda maior, a gente pode. Calma. Ah, o anterior, ok. Esse aqui ou outro? Esse? Então, como eu disse, tudo começa a partir de um rascunho. E eu utilizo muito essa questão do contraste, o fundo de uma cor e o traço de outra, porque assim eu posso entender de onde está vindo a luz, de onde que vai a sombra, e é mais interessante usar isso. Então, a gente começa com uma base simples, né, no caso, que é só mais o traçado, e depois a gente vai trabalhando essa questão das sombras, das luzes, onde que aquilo vai bater. Pode perceber que eu deixo as sombras passando por cima mesmo e a gente vai consertando isso depois. Porque como é tinta, é como se a gente estivesse mesmo mexendo com tinta ali, né? Uma passando por cima da outra. E aí mais detalhe, vai adicionando mais detalhe, mais detalhe, dependendo o que o cliente quer, né? Do que também o que a gente quer expressar com aquilo, até chegar, ó, por exemplo, aqui eu fiz um teste, achei que ia colocar azul para poder dar um destaque a alguma coisa, mas não me passou aquilo que realmente queria, então eu tirei e comecei a fazer mais testes de profundidade, de sombra, de luz, de textura, e basicamente é isso, a gente vai testando e no erro a gente vai aprendendo. Basicamente isso. Eu trouxe um vídeo, eu não sei se ele vai conseguir passar, que ele é mesmo pequenininho, mas não sei se ele vai conseguir passar aqui, não sei. Ah, vai. Que é o meu processo de pintura no físico, mas isso é gouache. Então, o que que eu faço? Eu gosto de trabalhar muito com essa questão dos detalhes da pintura, mas de uma forma que quanto mais longe você se esteja, né, diante da pintura, ela se encaixe cada vez mais. Então, eu gosto de trazer um pouco desse estilo. Que às vezes algumas pinturas a gente olha muito de perto e a gente não entende o que é. Às vezes é só uma questão de se afastar e olhar de um outro ângulo, que aquilo vai se transformando em outras expressões. Também uso muito essa questão da textura dos pincéis e tal, essas coisas assim. Isso foi um trabalho que eu fiz para a faculdade, que era uma pesquisa do tipo, como que você pode representar a memória? E aí, como eu representei foi trazendo como aquelas fotografias antigas, tipo das Polaroids, essas coisas, para pintura, como se eu estivesse lembrando da vista
em pintura. Então, eu coloquei as cores que aquilo me trazia calma, me trazia a sensação diferente. Então, transmiti isso para dentro desse trabalho. E aí foram vários, se eu não me engano, foram 21 pinturas, 5 grandes e várias pequenininhas, né? Para poder complementar isso tudo. É assim, eu tenho os meus contatos aqui. Se quiser, posso mostrar? Esse é o vídeo completo dessa pintura e dessa trajetória do trabalho. Esse daqui foi um site que eu fiz para representar um projeto que eu estava fazendo na faculdade, que era também sobre essa questão da memória. Só que era um momento onde eu queria me encontrar muito. Eu ainda... aquele processo de se encontrar como artista. Então, o que que eu fiz? Eu desenhei o meu rosto, cortei em vários pedaços e pendurei em fios vermelhos como se fossem as nossas veias, para representar como se eu estivesse me procurando. Então, para você ver o meu rosto, tem que se mexer, tem que procurar, tem que entrar dentro da obra e interagir com ela. Aquele é o meu contato no WhatsApp e aquela é a minha rede social. É isso. Sim, assim é mais fácil, né? Pronto. Mas a ideia principal que eu queria trazer é que, independente da área que a gente esteja trabalhando na arte, a gente tem que tentar procurar referências para poder partir de um ponto de um início sem nada, sem rascunho, e ir passando por esse processo do rascunho, pesquisa, teste, para poder ver se as pessoas entendem, é, até chegar ao final e você ter aquele objeto completo, uma entrega tanto para cliente, tanto para ti próprio. E é basicamente isso, é tentar encontrar o teu caminho ali dentro do design, da arte, seja lá o que for. Sim. É errar e continuar. Como eu disse, é no erro que a gente aprende a tantos desenhos que eu já fiz e olhei e falei, não, isso não vai dar em nada. Aí outra pessoa olha, aquele da Tula, por exemplo, da cadela, um rascunho que para mim é um rascunho ruim, na visão de outro, o belo pode ser completamente diferente. Então isso também é uma coisa muito delicada para poder conversar dentro do mundo da arte, né? Como é que você vê, nós já podemos... Pode, claro. Como você vê, Manuel, o seu trabalho colaborando com o nosso trabalho? É assim, tudo que eu faço, como eu disse, tem um histórico por trás. Tudo tem uma pesquisa, tudo tem uma base. Não é uma questão de eu fazer uma pintura e entregar para ti, e tá pronto, não. O que o cliente pede, a gente tenta colocar dentro dessa pintura, ou de um trabalho de design, como essa identificação visual, porque isso aqui é só uma parte, vamos lá, é uma extensão de mim. Eu posso aplicar isso em diversas áreas dentro do design, eu posso aplicar na questão de como que eu posso tratar essa pintura, como que eu posso tratar essa cor, o que que vai transmitir para a sua empresa, qual é a letra que vai ser usada, sabe? Tem toda uma coisa de detalhes que vai transmitir o que realmente a tua empresa quer passar, sabe? Então, Eu acho que é isso. na verdade, a empresa faz isso, eu quero passar essas ideias, essa sensação, que a pessoa veja e sinta isso, por exemplo. Sim, sim. Isso é uma questão de uma conversa, é uma troca. Pois. O que eu achava era o contato porque assim, o que eu acho que está fazendo bem, ele está fazendo o contrário. Por exemplo, o tipo de letra, ou a cor, ou está comunicando uma coisa diferente daquilo que você desejar. Sim. É uma questão mesmo da sensibilidade, é trazer o que a gente às vezes a gente acha que uma coisa vai transmitir uma sensação em determinado momento, mas aquilo não é adequado para aquela situação. Então a gente muda, a gente apresenta, a gente troca, a gente muda de novo.
É sempre assim. Muda, 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 até chegar num ponto que os dois vão estar satisfeitos com aquilo. Pode falar. Você é o quê? Sim. Absoluta. Eu queria só elogiar, assim, porque eu sou de uma geração em que a gente não tinha, na minha escola, na minha formação, eu não tive isso. E agora, com 50, por exemplo, e como um coach, eu vejo a necessidade, né, dessa sensibilidade Sim. com a arte, com os detalhes, sabe? Que isso é uma parte de sensação, de Sim, sim. sensibilidade. E aí eu não posso só ser aquele homem forte que vê, não sei o trabalho, não, agora para. Existe um equilíbrio em tudo. Que é o que eu dou, que é o que eu cabelo. Assim, isso precisa ser absorvido pela comunidade, assim, como parte da vida, sabe? Porque isso gera reflexão, gera paz, gera autoconhecimento. Sim. Você falou, poxa, assim, vou para cá, vou para lá. É um exercício que a gente pode usar, a gente falou ali, né? Eu vou aceitando os meus erros, já vi assim. Então, olha, como você pode ligar isso aí a todos os desenvolvimentos e Instagram. É o que mais a gente faz. É basicamente o que a gente está fazendo agora na faculdade. Eu e minha amiga Dani, a gente está trabalhando nessa parte. De entender como é que a gente pode comunicar o que o cliente quer passar para o cliente. Sim, sim. 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 Tem um trabalho que mexeu muito comigo, que, como você estava falando, essa questão da sensibilidade. Eu sinto que muitas vezes os artistas esquecem que as pessoas têm diferentes necessidades para atribuir dentro de uma obra de arte. E que não é só no visual que aquela vai se passar. Uma coisa que eu acho muito interessante também é as obras. Isso é uma coisa que eu quero trabalhar. Isso realmente é um dos meus pontos que eu quero chegar, é conseguir fazer exposições que todo tipo de pessoa consiga usufruir daquilo, do tipo tátil, visual, auditivo. Então, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, das pessoas, sei lá, imagina que eu não enxergo, mas eu sinto. Então, eu quero sentir aquilo com o meu tato, quero escutar aquilo, quero sentir o cheiro. Eu gosto dessa. Talvez fosse história. É, Está tudo história em cima dela. esse trabalho que eu fiz foi baseado nisso. Foi em me encontrar em sensações, no visual, no tato, no auditivo. E foi bem interessante, foi bem legal. Isso é o que eu gosto de falar. Eu trouxe. Minha sogra, ó. Tá até escrito atrás dela que eu falei, assim você me quebra. Hã? Isso é no computador. Sim, sim. Sim, porque como eu disse, eu não posso trabalhar com pintura a óleo, eu tenho asma. Eu estava pensando, você falou que tem aí falando, eu sou das palavras, né? E eu gosto muito, embora eu não tenha nenhuma nada nessa área, mas eu gosto muito de etimologia. E algumas palavras eu fui estudar assim, da raiz, Sim, sim. até a origem, né? Então, nós somos antropônomos, né? Sim. Antropomórficos, né? Da forma humana, e somos chamados de humanos. Sim. Humanos significa manos, feito à mão. Sim. E, ao mesmo tempo, do humus. Então, nós somos feitos à mão do humus, quer dizer, da terra. Mas o humus é uma terra fértil, né? E nós somos antropos. Anatron, opopê, no grego, significa aquele que contempla o que vive. E aí, o que acontece? Nós, na nossa modernidade, na nossa contemporaneidade, parece que nós somos, o ritmo da vida foi nos afastando dessa natureza, né, de que somos feitos à mão, então essa delicadeza,
essa delicadeza que a gente precisa transpor para aquilo que a gente faz, porque foi assim que nós fomos criados, à mão. E de algo que é muito natural, muito fértil, muito rico. E se contemplar é admirar, é parar, observar e admirar o que vê. Isso me lembra uma frase que cutucou lá no fundo durante o semestre inteiro. Ver é ter visto, é você olhar e olhar de novo de uma forma diferente. E falando isso, eu lembro também de uma coisa também que me chocou muito, porque enquanto a gente está nesse processo de aprendizado durante a faculdade, a gente percebe que tem muita coisa ainda que tem que abrir, expandir a nossa mente. Que é essa questão de dizer que nós somos humanos racionais. Já vou terminar. Somos humanos racionais. Na verdade. Ok. Na realidade, uma coisa que me bateu muito é que nós somos simbólicos. A gente atribui símbolos, a gente atribui Algo que é muito maior. significados àquilo. Racionais todos nós somos, mas simbólicos o ser humano ainda tem que aprender a atribuir essa simbologia de várias formas, né? Isso é uma coisa interessante para trabalhar dentro da gente, até mesmo com a arte. Obrigada, adorei. Só uma dúvida, essa impressão precisa de impressão especial? É assim, como eu trabalho? Que computador especial é uma... Não, isso é um papel um pouco mais grosso, ele tem mas a questão é o seguinte, isso aqui é trabalhado antes no digital, por exemplo, tem um determinado tipo de pixels que quando vai para impressão, eles podem sair mais nítidos ou com menos nitidez, menos qualidade, então eu coloco sempre numa quantidade que eu uso, eu vou falar 300 de PPI, tipo, e aí fica com mais qualidade na impressão. Mas é trabalhado antes. Mas dependendo também do papel, por exemplo, o papel normal papel A4 que a gente usa sai um pouco manchado, às vezes, porque não aguenta a tinta. Mas a tinta é a mesma, qualquer uma tinta normal. Qualquer uma. Tem que ser trabalhado mesmo antes no digital. A impressora também é a mesma. Ah, qualquer O uma. papel que faz diferença. Sim. E a qualidade da impressão que você colocar. Tá vendo? Eu falei pra ela que ia me quebrar isso. Eu brinquei com ela quando saí do carro. Oi. Oi. Isso é uma coisa interessante. Testei Photoshop, testei alguns tipos de programa e achei que aquilo não passava essa ideia do real. Então eu uso um que se chama Art Rage no computador. Se quiser, depois eu posso deixar o nome anotado. E ele tem essa questão de você ajustar até o grão que você usa no papel para parecer mais realista ainda, a pincelada para parecer mais realista ainda. E se vocês forem no Instagram dele, tem algumas obras minhas publicadas lá. Se quiserem olhar, também tem lá, do ArtRage, do aplicativo. Consegui entrar em contato com eles e eles... Aqui em Portugal. Eu terminei o 12º aqui e entrei na faculdade aqui em Portugal. Não, eu fiz na Covilhã. Sim. Foi toda aqui. E entrei em arte sem saber desenhar. Eu fui mesmo na cara e coragem. Eu nunca tive curso de desenho, nunca fiz nada disso. Isso é até uma coisa interessante de falar. Não tem barreiras. Não tem barreiras. Assim, é esforço, é desenvolver, é procurar ajuda. Sempre tem alguém que vai botar a mão para você e falar, vem que eu te acolho. Foi sempre com um professor que não era da área, me ajudando a falar com outro professor. Então, eu fiz o exame de desenho e passei no exame de desenho e entrei para arte. Bravo.